Os saúdo com a paz e graça, povo de Deus. Muito bom dia. Nessa madrugada estou gravando alguns vídeos, alguns devocionais para o nosso grupo dos homens edificados da nossa comunidade Embaixadores de Cristo. O primeiro vídeo que vou gravar agora, nessa madrugada, a palavra de Deus está no livro de João, capítulo 6, verso 63. E o tema é falar com a verdade. E o versículo diz assim: o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita, mas as palavras que eu disse são o espírito da vida. Esse versículo, ele vem logo após de alguns versículos onde Jesus tinha realizado o milagre da transformação de pães, multiplicação e transformação de pães e peixe. A Bíblia não fala exatamente, mas eram mais de 5.000 pessoas. E tinha um menino que tinha 2 pães e 5 peixinhos. E o Senhor multiplicou, encheu 12 cestos e alimentou aquela multidão. E logo após Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da sua boca, mas uma palavra verdadeira. Porque a Bíblia diz também no próprio livro de João, capítulo 8, verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. Então nós temos vivido esses últimos dias, esses últimos meses, as pessoas dizem até fim dos tempos. Elas olham cada situação, ela vê cada coisa acontecendo. A gente acaba até convivendo com certas pessoas, porque o mundão aí fora está sujo, meu irmão. O mundão aí fora está perigoso. E eu mesmo já passei por isso. Eu não só faço devocionais aqui nessa igreja, como já fiz programa de rádio, faço devocional da minha família, tema livre, né? E essa palavra que falar a verdade. E o irmão Leandro me passou isso ontem à tarde. Eu comecei a meditar nessa palavra. E eu estava numa prova, numa luta. Eu tinha passado uma situação na rua aí. Eu trabalho na rua, né? Eu sou motorista de aplicativo, de táxi. E aonde uma pessoa se levantou contra a minha vida de uma tal forma que primeiro começou a me agredir com palavras, me xingar, me falar até de falso profeta, de falso crente. Se levantou mesmo contra a minha vida. E era um dia assim, eu sou bem realista para vocês. Nosso irmão Leandro mandou mensagem à tarde. Era um dia que eu estava consagrando ao Senhor, oração e jejum, desde cedo. E o inimigo se levantou fortemente contra a minha vida. Fiquei nervoso, fiquei bem chateado. E teve um momento que eu até reagi. Disse a essa pessoa: olha, eu não sei por que você me persegue, cara. Eu não sei por que você vem contra mim. Eu não te fiz nada. E voltei pro meu carro. E orei ao Senhor. Clamei e até chorei. E aí quando eu estava lendo esse versículo que o Senhor diz: ao espírito da vida, a carne não produz nada. O que se aproveita são as palavras que eu disse, não o espírito da vida. Então eu tenho falado de Jesus, eu tenho falado as palavras. Eu tenho falado o que o Senhor tem feito na minha vida, transformado um dia após um dia. Talvez nesse dia eu tenha cometido apenas um deslize, respondi a essa pessoa asperadamente, aumentei o meu tom de voz e pedi perdão para Deus. E até disse para essa pessoa: olha, você não sabe o que você está fazendo. Então, Jesus me mostrou através do Espírito Santo, porque esse versículo fala que a carne se refere à natureza humana, decaída, limitada e propensa ao pecado, embora a carne seja necessária para a existência terrena. Ela não pode por si só proporcionar a vida eterna a verdadeira igreja, mas as palavras de Jesus são a revelação de Deus, é a verdade que liberta
e transforma. Então pode acontecer o que for na nossa vida. Parecer levantes, pessoas falando, acusando, batendo. Ah, você fez isso, você foi isso. Eu fui. Mas eu nasci uma nova criatura. Porque nós somos nascidos e remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Pode se levantar o maior levante contra a nossa vida. Nós vamos continuar glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Orando em casa, orando na rua, orando no trabalho, orando aonde for preciso e necessário. Mas nunca devemos deixar de falar as palavras do Senhor e sermos verdadeiros. Uma das palavras do Senhor está no versículo 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores. E nós temos que imitar Jesus, aguentar pancada, aguentar muita coisa, mas não desanimar e continuar falando as palavras verdadeiras do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém.